Glória a Deus, aleluia, bom dia, shalom. Bom dia, shalom, shalom. Deus nos abençoe e guarde, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã estarmos aqui na tua presença. Cremos na tua misericórdia, na tua graça, no teu amor, na tua grandeza disponível para nós no mundo espiritual, Senhor. Nos Amém. cobre com o teu sangue, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, para que verdadeiramente, Pai, possamos fazer o melhor para ti. Guarda nossas casas, ministério, saúde, mente, alma, em nome de Jesus, nossos filhos, nossa família. Sim, Cobre-nos com o teu sangue, tenha misericórdia de nós. Pai. Alcance a vida do Mateus, da Letícia, Pai, em nome de Jesus, os filhos dos teus filhos, a cada casa aqui, ó Pai amado, representada, cada família, que o teu sangue esteja fazendo a diferença. Que haja conversão, salvação, libertação, cura, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém. Hoje, Pode ir. É eu que vai? ué. Não é eu, não. Tá, você quiser que eu faça a introdução do Homer em si? Irmãos, nós estamos no quinto dia da contagem do Homer. Temos procurado explicar, shalom, shalom, missionária, glória a Deus. Temos procurado pontuar a respeito da porção do dia. Então, isso é a contagem do Homer até Pentecostes. O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo? Ele está trabalhando nas nossas vidas para que possamos consolidar a nossa entrada no reino de Deus, através de uma cultura nova. Então, ele está nos incentivando, por 50 dias, nos habituando a tomar posse daquilo que ele tem para nós, amados, é a nossa melhor e maior opção. Então, entramos na Páscoa, no sangue do Cordeiro, passamos por essa porta, que é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e ele quer que a gente entre, saia e encontre pastagem. Então ele vai falar, para isso é necessário que vocês se exponham a mim e encontrem alimento em mim, nutrição em mim. Não apenas processem, ou seja, tenham a revelação da minha palavra, mas apliquem a palavra para que vocês se tornem fortes em minha presença. E a palavra de Deus diz, lá no livro de Daniel, e o povo que conhece a Deus se torna forte, faz proezas. Deus está esperando que a sua igreja possa se multiplicar e fazer prodígios maiores do que ele fez. Amém? E isso é para nós. Então, está disponível para nós. Então, essa é a contagem do Homer, sem misticismo, sem a parte de termos amuletos, sem a parte de termos aquele esotérico, não, é a parte de aplicarmos a palavra em nosso coração, comermos dela, nos alimentarmos dela, para que ela cada vez mais nos liberte. Não é interessante que lá em João, capítulo 8, 31 e 32, Deus vai falar, se a minha palavra permanecer em vocês, vocês serão os meus discípulos, ou seja, vocês aprenderão de mim. Então, a verdade vos libertará. Então, não tem libertação sem discipulado. Por quê? Porque nós precisamos sair de toda a linha de raciocínio, da mentalidade de Aion, esse século. Nós precisamos sair dessa mentalidade, desse tempo maligno que Satanás colocou sobre nós, e entrarmos no tempo eterno do Senhor, onde a nossa mentalidade é renovada e assim haverá transformação. Esse é o objetivo do Senhor, ao falar, conte 50 dias, gaste tempo tomando porção de mim, e aí vocês vão mudar o hábito de andarem de qualquer maneira no dia de vocês. Amém? Celebrem a minha presença toda manhã. Celebrem aquilo que eu posso oferecer para vocês de alimento espiritual. Gastem tempo comigo. Saiam nutridos, fortes, poderosos para a batalha, para a adoração, para tudo que eu estiver para vocês, para verdadeiramente que vocês rompam o dia. Amém? Em nome de Jesus. Pronto. Amém. Você consegue ligar o ventilador para nós? Consigo. Irmãos, antes de a gente entrar propriamente na parte de hoje, ontem a gente estava no atendimento e aí a pessoa perguntou do meu dente, né? Eu falei, o dente do lado tá sentindo muito ali, onde mexeu bastante, tá doendo, tal, tá meio ruinzinho, mas tá indo. E é uma pessoa que a gente estava atendendo, que ele é mais ou menos que nem eu, assim, né? Aquela coisa Tá, bruto, rústico e sistemático, né? Cara, tá doendo, vamos embora. Ele disse, tá bom, tá falando, tá bom aí, tudo bem. Então, eu estava pensando nisso, então o que acontece? Ontem nós tivemos um ensino aí do temperamento, né, com a irmã Dirce lá no ministério, e, e às vezes o que acontece? Para mim, não mudou nada aquilo lá, mas tem gente que vai sentir. Então, assim, ontem o temperamento, ele vem nos ensinar justamente isso, para a gente ter um pouco mais de, que nem a minha esposa falou, de empatia,
de você poder fazer uma leitura, porque não é porque está falando, eu estou falando que está doendo, que está chato, que saliva muito, que é ruim para falar, que eu não queria estar falando, né? E ele está perguntando, então ele se interessou. Para piorar a situação, foi ele que perguntou. Então, na verdade, o que acontece? Às vezes você entra num assunto, você se interessa, mas aí depois você dá uma resposta dentro daquilo que você, não, tá bom, tá falando, vai embora. Se mata aí, entendeu? Então a gente entrar, ter mais misericórdia, ter mais empatia, ter mais realmente envolvimento, né? Que é o nosso tema aqui do homem, ter mais envolvimento, de repente, com a guerra do irmão. Porque para você, realmente, para mim, está excelente. Com a dor que eu passei esses dias de estar falando, tá ótimo. Só que não é essa, não era esse o enfoque, né? A resposta que eu dei é que tá ruim, que nem agora, por exemplo. Vai falando, saliva mais do que o normal. A arcada dentária na parte de cima, ela tá toda abalada. É estranho. Tá fora do eixo. Mas tá bom, tô falando, tô vivo, né? Tô respirando, né? Então tá ótimo. Mas a gente poder ter mais uma... E aí eu consigo entender ele. Porque como eu sou igual, então para mim também fica fácil, né? Ah, você tá... Ah, cortei a mão aqui. Não, você tem a outra mão, corta a carne aí, que é a minha cultura. Você tem duas mãos, para que ficar? Amarra uma aí e corta a carne com a outra, entendeu? É o que a gente fazia. E nisso, o que nós podemos perceber? Que não é pessoal. Não está fazendo isso por perseguição a você, ou porque não ama você, nada disso, porque é pessoal, é natural para aquela pessoa agir dessa maneira. Então, não é porque é o Alexandre, mas é porque é o jeito dela. Então, também nos ajuda a sair daquele lugar onde nós somos sempre o alvo de colocação daquilo que a pessoa está falando. Ah, então, né, falou isso porque é comigo. Não, é natural dela, porque ela tem esse temperamento e ela flui nele, enquanto Jesus não chegar e não mudar essa ausência de empatia aí, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, agora vindo aqui para a contagem do Homer, hoje nós estamos aí dentro do nosso tema principal, que é envolvimento. Quais as vantagens do envolvimento? Por que envolvimento? Porque nós estamos batendo na tecla de envolvimento e vamos fazer isso, eu creio, até o final desses 49 dias, se o senhor não mudar a rota. Porque, na verdade, o envolvimento ele vai gerar. O envolvimento é o que vai trazer realmente aproximação, o envolvimento vai trazer uma oportunidade de você conhecer melhor, de você realmente estar, que nem uma pessoa me falou ontem, estou grávido de um propósito. O envolvimento vai te engravidar de um propósito. O envolvimento vai nos levando a um ambiente onde nós vamos acessar coisas que nós não acessaríamos se não fosse envolvimento. E às vezes nós ficamos dentro da casa do Senhor e não estamos acessando muitas coisas. Estamos salvos, estamos caminhando, está tudo tranquilo, mas o problema é que nós não estamos acessando aquilo que nós poderíamos acessar. Por quê? Porque falta envolvimento. Falta realmente uma entrega irrestrita e incondicional àquilo que Deus está falando. E o envolvimento, geralmente, ele vai doer. Porque, na verdade, o que acontece? Tem coisa que você não quer dar um outro passo, você não quer fazer aquilo, você acha que é exagero, que estão exigindo muito de você, que não precisa, que já está pronto, que já está bom. Vários argumentos se levantam na nossa alma e na nossa mente, no nosso temperamento, na nossa personalidade, no nosso caráter, naquilo que nós somos, porque nós criamos as nossas regras. Nós criamos o nosso jeito de servir a Deus, nosso jeito de fazer as coisas. E aí nós interrompemos o envolvimento. As tuas regras e as minhas regras fazem que o envolvimento não seja completo. Faz com que o envolvimento não flua à maneira de Deus, nem com os homens e nem com o próprio Deus. Então Deus está nos chamando a um ambiente onde realmente nós temos que dar mais importância e mais atenção ao envolvimento. Então, nesses 49 dias, nós vamos estar chamando aí a tua atenção, né? E a nossa atenção está voltada para o envolvimento. E nós temos visto que muitos de nós andamos debaixo de culpa. E a culpa, hoje nós vamos falar que o envolvimento pode nos remover da culpa. A culpa é algo que pesa demais. Porque se você está culpado, você está pesado. E se você é culpado, você geralmente é julgado por alguém ou por você mesmo.
e você é também condenado. Sim. Então, quem está debaixo de um ambiente de culpa, anda sempre num ambiente de condenação. Anda sempre num ambiente onde você está sempre preso em alguma coisa. Porque, não, eu sou culpada. Eu sou culpado. E existe aqui, eu coloquei pelo menos 4 nuances aí da culpa, que a culpa real é imputada, a herdada e a transferida. Então, como que eu entendo isso? Existem áreas da nossa vida que é uma culpa real. Nós fizemos aquilo. Aquilo realmente partiu de nós. Nós temos uma culpa real. Realmente nós fizemos, nós praticamos. E agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos daqui a pouco ler o Salmo 51, lá em Davi, que ele tinha uma culpa real. Ele fez aquele ato de adultério, ele fez aquele ato ali de assassinato ali, que ele mandou assassinar Urias e todo aquele procedimento e aqueles atos que nós vamos ver ali na vida de Davi, que levou a um ambiente de culpa e que ele foi repreendido ali pelo profeta Natan. Então, dentro desse ambiente, como que está a tua vida hoje? Você está debaixo de uma atmosfera de uma culpa real? Eu fiz isso aqui. A culpa é minha, real. Eu fiz, eu assumo. Mas tá bom, mas tem saída para você. Você pode acessar o mundo espiritual através de Jesus Cristo, mesmo nesse ambiente de mundo de culpa real, e sair disso. Aí tem aquela culpa imputada. As pessoas começam a colocar, ou o diabo começa a colocar uma culpa na tua vida e na minha vida, geralmente quando nós andamos ou estamos rodeados por pelo menos uma pessoa manipuladora. O manipulador, geralmente, ele vai te imputar culpas. Você vai estar ali, e aí é um filho, é um marido, é uma esposa, é um pastor, é alguém que está próximo a você, que você piscou, a culpa é sua. A pessoa fez tudo do jeito que ela queria, virou aquela bagunça, fez aquele negócio, daqui a pouco a pessoa está falando que não, mas agora a culpa é minha, então. Aí a pessoa fala, não, a culpa é sua. Então é uma culpa imputada. E o diabo é especialista em fazer isso. Ele quer imputar a culpa para nossas vidas, para justamente nós andarmos debaixo dessa manifestação de condenação, de medo, de acusação, de falta de possibilidade de entrar melhor na presença de Deus, porque você é culpado. Então você já tem essa consciência de culpa, isso vai te afastar de Deus. E Deus está falando hoje para nós, nesse envolvimento, que essa culpa, seja ela imputada, seja ela real, herdada ou transferida, que essa culpa deve nos aproximar de Deus. Aleluia. Davi, quando ele recebeu aquela notícia de todo aquele ambiente de culpa, que ele foi conscientizado, aquilo o aproximou de Deus. Ele foi correndo para Deus para poder sair daquilo. Mas a função da culpa é nos tirar da presença de Deus. A função da culpa é justamente aquilo: tive medo e me escondi. Então, Adão e Eva, eles sabiam que eles eram culpados. E o que eles fizeram com essa culpa? Tiveram medo. E o que eles fizeram com isso? Se esconderam. Então, a culpa ela vai nos levar sempre num ambiente de isolamento, de ficar escondido, de não aparecer, porque nós temos vergonha, nós temos medo da consequência, nós não queremos, muitas vezes, encarar aquela realidade de frente, porque nós estamos debaixo de um ambiente de culpa, de condenação. E aí, a culpa imputada, você vai ter que se posicionar contra ela. Então, você vai ter que se limpar no mundo espiritual e você vai ter que começar a dar contra a esses espíritos de manipulação, de acusação, que estão ao teu redor, que lançam essas atmosferas sobre a tua vida, para que isso não fique mais sobre você. É uma coisa que você vai ter que se posicionar. A gente se relacionou um tempo com algumas pessoas, né, numa família em si, que geralmente a mulher falava assim: ele faz tudo isso e daqui a pouco nós fomos culpados. Então ele era viciado, ele sumia com o tênis do filho, com a bicicleta da filha, com o botijão de gás, ele fazia aquela bagunça e daqui a pouco, quando tinha a conversa em si, as pessoas começavam a se sentir culpadas, tanto a esposa como os filhos. E o culpado real, aquele que vendeu as coisas, que sumiu com as coisas de casa, ele dava um jeito no vitimismo, naquela conversa, na manipulação, naquela atmosfera de encantamento que ele trazia, que acaba as pessoas se sentiam culpadas. Sim. Então você tem que sair dessa atmosfera, porque é um espírito de encantamento que vai te levar nesse ambiente de culpa imputada. A culpa herdada é aquela que foi lá dos nossos antepassados e que são culpados e que agora hoje você fala, mas eu não sei, eu não fiz nada nessa área. E por que que isso está me cobrando? Por que isso bate à minha porta? Porque você herdou esse ambiente de culpa que você também pode se limpar. E a culpa transferida
é mais ou menos igual à culpa imputada que, de repente, alguém do seu meio aí, ele vai fazendo uma estratégia que daqui a pouco ele transfere para você. É como um Pix da culpa. Chega um Pix, você olha e fala assim, nossa, mas mandar esse Pix para mim, a culpa é minha. E aí você vai ter que mandar de volta esse Pix. Você não vai poder ficar debaixo dessa culpa que foi transferida ou imputada. E por que nós ficamos muitas vezes debaixo disso? Por medo. Nós ficamos porque geralmente quem faz isso exerce uma autoridade sobre a tua vida. Geralmente você está, como a minha esposa, debaixo de um ambiente onde ela me idolatrava. Então, se eu transferia ou imputava uma culpa para ela acabava absorvendo essa culpa porque ela me idolatrava. Então, ele deve estar certo, ele está certo mesmo, a culpa é minha. E ela ficava debaixo dessa regência. Então, você vai ter que ver se você tem alguém que você idolatra, geralmente essa pessoa transfere e imputa a culpa para você. Sim. É um ambiente onde você vai estar totalmente aberto ou aberta para estar sempre debaixo de um ambiente de culpa, porque a pessoa ela quer se livrar da culpa e ela tem alguém para descarregar, que vai ser alguém que a admira, que idolatra, que está preso num ambiente espiritual onde aquele mundo está acessível. Então ela transfere a culpa para você. Então, assim, dá uma analisada depois na sua vida e vê aí para você. Todas essas culpas você pode chegar diante do Senhor e pedir perdão, mudar esse mundo espiritual e não andar debaixo desse ambiente. Amém? Sim. Você que puder aí, abra a tua Bíblia, Salmo 51. Deixa eu ver um pouquinho, vamos fazer então. Salmo 51 vai dizer assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, aqui é muito importante que nós façamos essa leitura que Davi fez, porque para ele foi denunciado ali um ambiente e ele fez o quê? Ele entendeu o que ele tinha feito de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa. Porque às vezes nós temos falado a respeito de pecado, de transgressão e de iniquidade. E às vezes nós chegamos no nível do pecado. Às vezes nós chegamos no nível do pecado e da transgressão. E não chegamos no nível da iniquidade, que é aquele negócio que a gente fala de pecar na profundidade e se arrepender na superfície. Então, Davi, ele entendeu a profundidade que ele pecou. Ele entendeu até onde ele feriu a santidade de Deus. Ele entendeu que ele não podia ficar se arrependendo aqui. Senhor, me perdoa pelo pecado de ter adulterado, de ter mandado matar Urias, de ter feito isso ou aquilo, amém. Ele entendeu, não, Senhor, me perdoa pelo pecado, mas me perdoa pela transgressão, me perdoa pela iniquidade, porque eu peguei um homem fiel do meu exército, trouxe para cá, tentei enganá-lo, tentei fazer com que ele deitasse com aquela mulher para que o filho parecesse que era dele. Depois ele não caiu nessa armadilha. Eu mandei matar esse homem. Senhor, eu fiz isso, eu fui isso, eu sabia que ela tinha esposo e mesmo assim eu mandei trazer para minha casa. E aí ele vai descendo o nível dele. Então ele foi aqui, confesso diante do Senhor as minhas transgressões, a minha iniquidade, o meu pecado. Então, o envolvimento com o Senhor fez com que Davi realmente declarasse diante do Senhor a sua culpa na profundidade que ela tinha, em toda a abrangência que ela fez, em tudo que ela sujou, manchou o mundo espiritual. Então, o envolvimento ele tem que nos levar justamente nessa conscientização total do pecado e da culpa que você carrega para que você se livre dela. Pastor, essa culpa não sai da minha mente. Por que não sai? Porque você não está tendo envolvimento suficiente para se arrepender de tudo que você fez. Então, há um arrependimento parcial, há um arrependimento de alguns pontos, há um arrependimento em alguns aspectos. Deus está falando, se envolva comigo para que você entenda melhor o que aconteceu. Se envolva comigo para que você possa se livrar dessa culpa de uma vez por todas. Mas eu preciso de uma confissão completa. Eu preciso que você tenha consciência total do teu pecado, da tua iniquidade, da tua transgressão e da tua iniquidade. Então, Deus está nos levando para um ambiente onde nós estamos pensando assim, isso me incomoda. Vira e mexe, eu estou pensando nisso. Eu não saio. Então, tem coisa que você já pediu perdão, que você já se arrependeu, que você já fez. E por que de vez em quando aquilo dá uma cutucada? Ou você está sendo visitada por um espírito de acusação vindo da parte do diabo,
que você tem que repreender, expulsar, porque está vindo cobrar uma conta que já está paga. Sim. Então você tem que fazer essa leitura também, porque o adversário ele é mentiroso e oportunista. Sim. Ele pode bater a nossa porta com uma dívida paga. E aí você vai ter que pegar o recibo. Então, hoje, se bater na tua porta uma dívida que você está pago, você vai buscar lá no seu celular, ou se tiver impresso, falar, não, eu paguei, o recibo está aqui. Sim. E aquela pessoa que veio te cobrar, ela vai ter que ir embora. Sim. Ela vai ter que falar, não, teve um erro aqui no nosso sistema. Né? Agora é tudo esse sistema. Agora os homens estão saindo de cena. Então, o banco conversa e fala assim, vamos ver o que o sistema. Não, te cobrei, mas não foi eu, na verdade, é o sistema. Então, tudo foi o sistema. A falha é do sistema. A culpa é do sistema. Uma transferência. O homem está saindo de cena das suas culpas, porque tem alguém ou algum lugar para ele descarregar isso. Sim. Então, ele pega, se você vai precisar de alguma coisa em algum órgão, e essa pessoa falha, ela esqueceu de alguma coisa, o que ela faz? Imediatamente ela transfere a responsabilidade. Ela mente e ela transfere assim, eu lancei todos os dados, mas o sistema não processou. Eu vou ter que fazer tudo de novo. E você fica, às vezes, até com dó dela. Você fala, puxa, ela vai trabalhar 2 vezes, que esforçada. Mas é mentira. Ela esqueceu de fazer o seu processo. Só que ela vai falar o quê? Eu vou ter que fazer tudo de novo. Entendeu? Então, você vai ter que fazer o seguinte, quando o diabo vier te cobrar, e você tem certeza que você pagou, mostra o recibo. Agora, se você está sendo, e você não tem o recibo, você não tem a certeza absoluta que o recibo está na tua mão, sabe aquela conta que chega e você fala assim, paguei ou não paguei? Aí a pastora fala assim, vamos procurar o recibo. Aí é o caos. Aí tem que pegar aquelas caixas enormes de coisa de não sei quanto tempo e vamos procurar o recibo. E teve vezes a gente não achar o recibo. E a gente devia mesmo aquilo. E aí a gente teve que pagar. Sim. Então, se você procurar o recibo aí dentro de você e não tiver, então não vai ser uma acusação. Você vai entender que realmente alguma coisa está aberta. Deus está permitindo que você seja tocada para lembrar, tem uma dívida ainda aí. Aí você vai se movimentar. Mas dentro dessa movimentação de Davi, ele começou então a reconhecer, ele foi até o final do negócio. O que Deus está nos chamando hoje no envolvimento, vá até o final do seu pecado, da sua transgressão e da sua iniquidade. E limpa esse ambiente de culpa e viva em paz. Hoje Deus quer que nós saiamos dessa ministração com esse entendimento. O envolvimento pode zerar a minha conta, Aleluia. pode limpar a minha ficha, pode me deixar com a ficha limpa. Pode acabar isso. Essa culpa que você passa por anos e anos de qualquer coisa que você fez, você pode hoje, daqui a pouco, orar e sair e estar com a tua ficha limpa. Você pode dormir hoje e falar assim, meu Deus, muito obrigado porque eu não sinto mais aquilo. Eu não estou mais debaixo daquele ambiente de cobrança. Porque tem coisa, irmão, que às vezes não vai dar para reverter mais. Tem coisa que às vezes que você fez, que eu fiz, que se tornou, não tem mais o que fazer. Agora, o que Davi ia fazer aqui? Urias já estava morto. Ele já tinha mandado chamar a mulher, já tinha se deitado com ela, já tinha engravidado. Não tinha mais o que fazer. Agora é hora de... Ele ia ficar o quê? O resto da vida dele debaixo desse negócio, sou ocupado, sou ocupado, sou ocupado, que é o que o adversário quer fazer com a minha vida e com a tua vida. E é onde nós entramos nos nossos surtos aí muitas vezes, porque nós não sabemos como sair desse ambiente de culpa. É tanta culpa, é tanta acusação, é tanta coisa na nossa vida, na nossa mente, que nós vamos esmurecendo e não temos mais acesso a nada. Sim. Mas Davi aqui deixa um aprendizado para nós, cara. Você pode estar no fundo do poço na culpa. Você pode ser conscientizado do seu pecado, como ele foi conscientizado por esse profeta, e ele se levanta e fala assim: esse cara tem que morrer. E de repente o profeta fala para ele assim: esse cara é você. Jesus. E essa pessoa, quando você descobre que é você, é um choque. Porque às Deus. vezes você não tem consciência do tanto que você pecou. E Natan então chega e conta uma história. Fala: olha, se tivesse alguém que tivesse só uma ovelha, mas também tivesse alguém que tivesse muitas ovelhas, e ele cismasse com aquela ovelha e falasse: não, eu quero aquela ovelha, e trouxesse aquela ovelha e matasse, e depois fizesse isso e aquilo, ele vai contando. O que teria que fazer? Mata. Então, Davi tinha um senso, e dentro disso ele teve que ser coerente com aquilo que ele teve de revelação do seu próprio pecado.
É isso que a gente fala, é a intensidade que nós pecamos, é a intensidade que nós temos que nos arrepender e limpar o mundo espiritual. Então, se Davi chegou à consciência que esse homem tinha que morrer, tinha que ser morto, e esse homem era ele, se ele não entra nesse nível de pecado, transgressão e iniquidade, ele ia morrer. Porque não ia ter redenção para ele. Porque a quem muito é dado, muito é exigido. Sim. Se ele teve uma consciência tão profunda daquilo que ele fez, aquilo ia julgar o coração de Davi e as atitudes dele. Então Deus olhava, iria olhar para Davi e falar assim: você entendeu totalmente o mundo que você entrou agora. Saia dele. Sim. Com a mesma intensidade, com a mesma força. Com tudo que você empreendeu para trazer aquela mulher, com todo o prazer que você teve naquele ato, com toda a artimanha que você bolou, a morte de Urias, com todo o desdobramento que você deixou o diabo se usar, agora deixa o meu espírito te usar para você se arrepender. Sim. Com tudo que nós deixamos o adversário nos usar, a nossa carne nos usar, a nossa mentalidade diabólica caída, adâmica nos usar para fazer as artimanhas que você fez nos ambientes de mentira, de manipulação, de envolvimento, que você mexeu com um monte de gente para fazer aquilo que você queria, aquele monte de entrelinhas, aquele monte de coisas camufladas. Nessa intensidade você tem que se arrepender. Nessa intensidade você tem que entrar e falar: não, eu sou mentiroso, eu sou ardiloso, eu fiz isso aqui, e lá. Você vai fazer, você vai listar toda aquela trajetória de pecado com a mesma intensidade, para a culpa ser removida. Então Deus está falando, viu? Se envolve com o arrependimento o tanto que você se envolveu com o pecado. Se envolve comigo o tanto que você se envolveu com o adversário para fazer toda a sua trama de coisas erradas. Então Deus tem nos chamado hoje. Você quer envolvimento? Amém, estou disponível. Só que reconheça o teu estado. Você quer sair da culpa? O envolvimento tem poder para fazer isso. Mas você vai ter que realmente reconhecer aonde você entrou. Sim, Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, lava-me completamente. Então, tem essa parte também, tem coisa que às vezes, né, é a gente dá aquele banho que às vezes meu irmão tomava, né? Meu irmão nem tomava, ele entrava no banheiro, minha mãe descobriu que ele entrava no banheiro, ele abria o chuveiro, olha a mente, né, do menino. Ele abria o chuveiro, aí ele pegava a água no coisa ali, ele passava na mão, no braço, passava no rosto, molhava o cabelo e deixava o chuveiro aberto. Aí ele punha a meia, porque o pé estava daquele jeito, punha a roupa, saía com o cabelinho molhado, tomou banho, fechou o chuveiro. A minha mãe um dia desconfiou da mão. Ela falou: tira essa meia, cara. Tirou a meia o pé daquele modelo. Ele não tomava banho. Então ele fazia um. Então Davi está falando assim: completamente limpe-se, lave-se, lava-me completamente da minha iniquidade. Então não adianta você querer ficar disfarçando, porque se uma mãe que está lá fora, que não é onipresente, onisciente, que não sabe todas as coisas, que não é Deus, cheirou no mundo espiritual aquele cheiro da porquice e falou: tira a meia, imagina Deus que está vendo tudo na sua vida e na minha. Ele vai falar para mim assim: tira a meia. Só para eu ver o que eu já sei, mas tira a meia. Não, ele não vai mandar eu tirar a meia para ele ver, é para eu ver. É para eu ver que eu sei que ele viu. Então, é justamente nesse ponto que o Davi chegou. Lava-me da minha iniquidade, eu sei que o Senhor viu. Agora o Senhor me mostrou através do profeta. Agora o Senhor me mostrou através da tua palavra. Agora o Senhor me conscientizou da profundidade daquilo que eu fiz. Mas eu sei que o Senhor viu, então lava-me. Só o Senhor para me tirar disso. A esperança para nós. Aleluia. O envolvimento vai trazer uma esperança, uma redenção. Por mais profundo que tenha sido o nosso pecado, os desdobramentos, as transgressões e as iniquidades, Deus está vendo e agora, conforme Ele está te mostrando, acesse isso. Em nome de Jesus. É possível nós nos limparmos. Deus não está preocupado com o tanto que a gente se sujou. Deus está ocupado em o tanto que a gente quer se limpar. Essa é o que Deus deixou para nós. Porque sujo e se sujar, Ele sabe que a gente ia fazer e a gente já nasceu nisso. Mas agora, qual é a guerra de Deus para estabelecer dentro do homem? Queira se limpar. Existe um sangue a teu favor. Aleluia. Queira se limpar. Eu estou disponível para você. Tenha envolvimento comigo para remover a culpa, para remover a sujeira, para remover o pecado, para remover a transgressão, para remover a iniquidade, mas para de disfarçar.
Para de se trancar no banheiro, abrir o chuveiro e fazer de conta. Chega dessa falsidade. Chega dessa aparência, chega de viver essa vida mascarada, esse sepulcro caiado que você está vivendo dentro da minha casa. Sim. Estou farto disso. Estou farto disso, de ouvir o chuveiro e saber que você não está tomando banho. Eu estou vendo o que você está fazendo. E Deus tem tolerado na minha vida e na tua vida muitas vezes aquele pé sujo esperando termos estrutura para ouvir o que estamos ouvindo hoje. Mas hoje o Senhor está falando comigo, com você. Estou farto de ver você abrir o chuveiro e não tomar banho. Para de desperdiçar a minha água. Para de desperdiçar aquilo que é a minha presença. Para de mentir para mim. Eu estou vendo que teu pé está sujo. Vai tomar banho. Deus tem nos chamado para isso. Chega com essa capa, com essa falsidade, com esse sorriso amarelo, com essa coisa toda encapada, toda camuflada. Deus está vendo, irmão, que você está só abrindo o chuveiro e molhando o cabelo. A tua esposa pode não estar vendo, teu marido pode não estar vendo, o pastor pode não estar vendo, mas Deus está vendo. Vai tomar banho direito. Tomar banho direito. Saia desse ambiente. Limpe-se, lava-me, Senhor, da minha iniquidade. Então Davi estava falando assim, eu preciso tomar banho direito. Eu preciso sair desse ambiente. Então Deus está nos levando numa conscientização de pecado. Se envolva comigo, que eu quero te lavar direito. Em nome de Jesus. Versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então a culpa, ele conhecia as transgressões. Ele conhecia. Então você precisa passar a conhecer. Quando o profeta Natan vem ali e denuncia para ele, e ele então se conscientiza que ele fez tudo aquilo, ele pode chegar nesse salmo e falar assim, eu conheço as minhas transgressões. E eu estou disposto a sair delas, eu estou disposto a vencê-las no teu nome. Então, por favor, meu pecado está sempre diante de mim. Me tira disso. Versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, às vezes, o que Davi está nos ensinando aqui nesta oração, nesse momento de quebrantamento, de entrega, ele está falando assim, viu? Reconheça que Deus é justo no que ele está falando. De repente, hoje, nós estamos ouvindo aqui, vai tomar banho direito, você fala assim, irmão, Deus é justo de estar falando isso para você, porque você já foi alertado várias vezes sobre isso, e você insiste em tomar banho pela metade. Você insiste em sair do banheiro sujo para fazer de conta que está tudo bem. E Deus então Davi está nos levando aqui, entenda que Deus é justo no falar dele e puro no julgar dele. Por que ele é justo e puro? Porque ele vê exatamente o que está acontecendo. Então ele quer nos tirar desse ambiente, dessa aparência, mas ele é justo o que ele está falando. E ele é puro no julgar dele. Então não é aquele julgamento que as pessoas têm sobre as nossas vidas que é muito misturado. Geralmente uma pessoa não consegue olhar a nossa vida e dar uma resposta ou falar alguma coisa tão puro no julgar. Sempre vai ter uma mistura, porque ela não consegue entender tudo que você está passando. Eu não consigo fazer uma leitura completa da tua vida, você não consegue fazer da minha. Mas Deus e Davi estava reconhecendo, o Senhor é puro no teu julgar e justo no teu falar. Então, se ele é justo no falar e puro no julgar, a nossa parte é obedecer. A nossa parte é fazer exatamente o que Deus está falando e nos julgando, sair desses ambientes, reconhecer isso. Versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Então, eis que te comprases na verdade, no íntimo. Lá no banheiro, o que Deus tem prazer? Na verdade, no íntimo. Eu estou te vendo no banheiro. Toma banho direito. Em nome de Jesus. Você está envolvido com a minha água? Você tá envolvido com a minha presença? Você está num lugar isolado? Você está nu? Toma banho direito. Eu estou vendo, na verdade, no íntimo. E eu quero que isso aconteça. Versículo 7. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então, aqui nós vamos ver um pouquinho a respeito de isopo, uma planta usada para fins medicinais e religiosos. O isopo é uma planta mencionada várias vezes na Bíblia, sendo utilizada em rituais de purificação e também mencionada na crucificação de Jesus. No Antigo Testamento, por exemplo, o isopo era usado para aspergir sangue como parte do ritual de purificação dos pecados.
Então, Deus está nos levando a um ambiente, ele fala assim, viu, pega o instrumento certo, acesse as armas certas. Você está num nível de pecado, de sujeira, de transgressão, de iniquidade, que você vai precisar disso. Você vai precisar usar uma coisa mais profunda para te limpar disso. A sua sujeira é muito profunda. O Mateus tinha vez que ele se sujava, né? Depois ele falava assim, pai, eu nem se sujei. Mas ele se sujava tanto, jogando bola, brincando, que tinha dia que eu colocava o pé dele de molho no sabão, em pó e no alvejante. E deixava lá uma meia hora no banheiro. Depois eu ia lá para limpar toda a unha dele, para lavar o pé dele e falar, agora você toma banho. Porque eu sabia que na idade espiritual que ele estava, na idade que ele tinha, né, na idade que ele tinha mesmo de criança, ele não ia ter capacidade de lavar aquele pé o tanto que ele sujou. Então, hoje é um convite de Deus para você também. Você não tem capacidade? Deixa eu lavar teu pé. Você não tem capacidade? Pelo menos deixa eu colocar o teu pé de molho. O pai lava para você, mas eu preciso que você deixe. Eu preciso que você pare de esconder com a meia. Então, o Mateus, ele tinha pai. E nós temos pai. Então, eu olhava aquele pé e falava assim, ele não tem capacidade para lavar. Eu vou limpar para ele. Então, hoje você pode falar assim, pastor, eu não tenho capacidade. Meu pé está tão sujo. Essa caminhada de culpa minha é tão pesada. Está tão encalacrada na unha, em volta. Eu não tenho capacidade, pastor, eu não consigo. Teu pai tem. Deixa ele pôr de molho. Pelo menos hoje, chega na presença dele e fala assim, pai, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, mas eu reconheço, eu pequei, eu transgredi, eu cometi iniquidade, meu pé está sujo demais, lava para mim, por favor. E ele vai lavar. Mas você vai ter que ter uma iniciativa, você vai ter que deixar, você vai ter que querer. Então, assim como eu me compadecia daquele pé do meu filho, com a idade que ele tinha, eu sabia que ele não ia conseguir, e eu queria que ele tivesse o pé limpo, Deus quer que você tenha, e eu tenho o nosso pé limpo, o nosso andar limpo, sem culpa, sem peso, sem mancha, sem mácula. E eu colocava o pé dele de molho, depois eu ficava lá no banheiro, lavava, falava, filho, agora toma banho. Então, Deus está pronto para lavar os teus pés. Peça para ele. Se você chegar a um entendimento que você não tem capacidade de lavar o teu pé, que é muita coisa para você, que está muito sujo, fala para o teu pai, fala, pai, põe de molho, lava para mim, eu não consigo. Mas eu quero sair dessa situação. E ele vai nos tirar dessa situação. Amém? 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, há um clamor dentro dele, ele vai fazendo um processo de clamor, assim, Senhor, limpa, lava, tira, apaga, entendeu? Ele quer uma limpeza completa. Davi queria sair dessa oração livre. O que Deus está nos propondo hoje, se envolva comigo até você ficar livre dessa culpa. Se envolva comigo até você limpar esse mundo espiritual completamente. Se envolva comigo até você ter uma consciência profunda que ou não é tua culpa, ou se foi a tua culpa, você está perdoado. Porque às vezes a culpa imputada, ela nos machuca demais. Essa culpa transferida ou herdada, ela nos fere demais. E você fica assim, mas eu não fiz nada. O que eu fiz dessa vez? O que aconteceu? E você está debaixo dessa culpa imputada, que as pessoas estão sempre lançando na tua conta. E hoje é uma oportunidade que Deus está nos dando. Se envolva comigo. Saia das culpas imputadas. Saia da culpa transferida. Saia da culpa herdada. E saia também da culpa real. Deus quer nos levar num ambiente onde nós vamos poder ficar completamente limpo com as nossas, com o apagar das nossas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, Davi estava falando para Deus assim, agora o Senhor cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, ele sabia que o coração dele se corrompeu completamente. E ele sabia também que o espírito dele foi abalado. Então, ele estava falando, agora eu preciso de restauração. Agora eu preciso que o senhor me atenda num ponto onde o meu coração seja realmente purificado e o meu espírito saia desses ambientes onde ele foi abalado. Em nome de Jesus. Então você vai precisar dar nome para as coisas, entender até onde chegou a consequência do teu pecado, da tua transgressão e da tua iniquidade e ver até onde está essa culpa, porque o Senhor quer nos limpar de tudo. O Senhor quer nos levar ao estado original que Davi estava falando. Senhor, me leva a estar no meu coração, no meu espírito,
como eu estava antes de Betseba, aonde eu estava antes de Urias. Me leva naquele lugar, porque eu me perdi, Pai. Eu saí totalmente da rota. Aquilo que eu fiz ali com Betseba, depois com Urias, aquilo arrebentou meu coração. Aquilo deixou meu espírito totalmente abalado. Me leva naquele ambiente de volta. Limpa, vai fazendo a faxina de trás para frente. Vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Então você vai poder voltar naquele estado. Ah, mas Urias já morreu e Betseba... Não, beleza. Só que agora aquilo que você cometeu, Deus vai restaurar a tua vida. É possível. Aleluia. Como a gente disse, como eu disse, às vezes tem coisa, Urias não iria ressuscitar, mas poderia sair através do arrependimento, da busca e da entrega de Davi essa culpa, que ficaria para sempre na vida dele, essa morte de Urias. Não me repulses da tua presença, versículo 11, nem me retires o teu Santo Espírito. A culpa tem essa função. Ela quer tirar de nós o Espírito Santo. E ela quer também fazer com que que a presença de Deus para nós vire sempre algo que nos repulsa, que nos afasta, que nos fala, fica aí, você é culpado. Fica aí, você está sujo. E quando eu vi o meu filho, quando eu vi o Mateus, eu não falava para ele, fica aí que você está imundo. Eu falava, vem aqui, deixa eu parar seu pé. Entra aqui. Já pegava, eu tinha prazer de fazer aquilo. Eu pegava aquela bacia, eu preparava aquele sabão, aquele negócio, colocava o pé dele lá, e depois eu agachava, esfregava, limpava até ficar limpo. Eu tinha prazer naquilo. Saiba que Deus, ele enviou o filho dele, Deus, ele está numa expectativa que ele tem prazer de lavar os seus pés, de te limpar. Então ele não vai você não precisa ficar num ambiente de repulsa por causa da tua culpa, muito pelo contrário. Davi estava falando assim, eu estou me limpando a ponto que o teu espírito não vai mais se ausentar de mim, e nem a tua presença vai ser uma repulsa para mim. Eu posso me achegar, eu posso reverter esse quadro. Aquilo que me afastava, aquilo que me era contrário, agora eu posso me aproximar, porque o Senhor quer me limpar. Aleluia. Restitui-me a alegria da tua salvação. Versículo 12. E sustenta-me com um espírito voluntário. Essa aqui é uma parte muito importante, esse versículo 12 e o 13. Por quê? Porque Deus está falando, deixa eu fazer uma obra na tua vida, e depois o teu testemunho, a tua vida, a tua conduta, aquilo que você alcançou em mim, vai alcançar outras pessoas. Aleluia. Aí Davi está falando aqui, ó, se o Senhor me restituir a alegria da salvação, e se o Senhor me sustentar com o espírito voluntário, o que vai acontecer? Então, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Vou sentar com os transgressores e falar assim, sabe o que aconteceu comigo? Eu passei por isso, por isso, por isso, por isso. Mas eu tenho um caminho para você. É possível. Dá para sair desse ambiente de culpa. Então, Davi estava fazendo aqui nesse momento uma proposta. Estava fazendo uma promessa. Estava fazendo uma aliança com o Senhor. Eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E os pecadores se converterão a ti. Se o Senhor me perdoar, se o Senhor me limpar, se o Senhor transformar a minha vida, se o Senhor me levar para um outro ambiente, se eu sair daqui agora, depois dessa oração, sem culpa, sabe o que vai acontecer? Eu vou ensinar isso aos transgressores, e sabe o que vai acontecer? Sabe que vai ter lucro? Os pecadores se converterão a ti. Aleluia. Então, dentro desse ambiente, faça uma proposta para o Senhor. Mostre ao Senhor o lucro que ele vai ter com a tua redenção. Deus vai se interessar por isso. Chame a atenção de Deus. Fala, Senhor, se o Senhor me limpar, se o Senhor me tirar dessa culpa, se o Senhor fizer isso em mim, existe um monte de gente ao meu lado que me conhece, que sabe como que eu tô, que sabe da minha vida. Se eu levar uma palavra de verdade, com essência, com realidade, as pessoas vão se converter ao Senhor, as pessoas vão ser limpas das transgressões, vão se arrepender dos teus pecados, e nós vamos trazer lucro para o teu reino. Senhor, faça isso na minha vida, que eu quero fazer isso para o Senhor. E Deus então e Davi então está aqui, conversando com Deus de uma forma assim muito sábia. Fala, eu vou fazer isso. E os transgressores vão ter esperança. Aqueles que estavam debaixo da culpa, aqueles que eu encontrar daqui para frente, debaixo de uma situação de culpa, de transgressão, de pecado, de iniquidade, eu vou anunciar para eles o que aconteceu comigo. E eu vou levar os pecadores a se arrepender ao Senhor. O meu testemunho vai fazer com que os pecadores se arrependam. Eu vou trazer um ambiente espiritual favorável para os transgressores, para aqueles que cometem iniquidade. Sim. E nós vamos ter lucro com isso. Aleluia. Amém? Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça.
Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Então, aqui nós vamos voltar naquele negócio que nós falamos esses dias, é mais fácil pagar do que morrer. Então, Davi estava falando que se fosse para eu dar alguma coisa, se fosse para eu pagar, se fosse para eu oferecer holocausto, sacrifício, já teria feito faz tempo. Mas o que o Senhor está esperando é que eu morra? O Senhor está esperando que eu me arrependa? Então eu estou aqui, estou fazendo isso. Estou reconhecendo meu pecado, minha transgressão, minha iniquidade, estou morrendo, estou falando que eu errei, que eu pequei, que eu transgredi, que eu cometi iniquidade, que está tudo errado, que eu sou assassino, que eu sou adúltero, que eu sou mentiroso. E foi fazendo ali toda aquela lista, para que o Senhor pudesse ter condição de liberar no mundo espiritual. Sim. Ah, pastor, mas para que tudo isso? Deus não é bonzinho? Eu só falo perdão e amém? Deus é maravilhoso. Mas considerai, pois, a bondade e a severidade do Senhor. E também considerai que você tem um adversário que está com todas essas cédulas na mão dele e que qualquer coisinha de chegar lá, já me pediu perdão. Não é assim que funciona. Deus tem que apresentar até para o adversário algo palpável, porque o adversário conhece a lei. O adversário conhece a palavra, mais do que eu, mais do que você. Então não adianta Deus não faria isso, porque Deus é justo, mas Deus chegar lá e falar assim, pronto, a ficha de Davi está limpa. E Satanás vai lá e falar assim, limpa por quê? O Senhor escreveu isso, isso e isso, e ele não fez nada disso. A ficha dele está suja, ele é culpado. Então isso tudo que Davi estava fazendo não é só por causa da santidade de Deus, mas é também por causa do acusador. Nós temos que nos arrepender na profundidade que nós pecamos também por causa do acusador, por causa daquele que está no mundo espiritual fazendo a leitura de como nós estamos nos comportando e o que nós estamos gerando no mundo espiritual, se realmente a nossa ficha está sendo limpa ou não. Sim. Se aquilo que nós nos arrependemos, se onde nós chegamos no ponto de entrega a Deus, é suficiente para tirar as legalidades segundo a palavra. Não segundo aquilo que o diabo inventa também, mas tem a palavra que ele também tem que cumprir. Então, dentro disso, Davi estava falando, eu não posso, se fosse por causa do sacrifício, eu daria. Mas o Senhor não se agrada de holocausto. Não é essa hora agora, não adianta. Porque o holocausto seria algo externo. E a maldade, o pecado, a culpa já estava dentro de Davi. Então não adiantava ele oferecer algo por fora. Por isso nós estamos falando, não oferte nada se você não estiver por dentro. Não faça nada no campo da oferta, não semeie nada se você realmente não tiver um nível de entendimento por dentro. Então, Davi estava falando, não vai adiantar eu te oferecer holocaustos e sacrifícios se por dentro não estiver limpo. Então, Davi tinha uma consciência plena do que ele tinha que fazer. E ele faz isso, então, porque ele entendeu que pagar era fácil, mas que morrer era difícil, mas ele decide morrer. Aleluia. O que Deus tem nos chamado hoje, através desse envolvimento para remover a culpa, é que nós entendamos que o melhor é morrer. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, sacrifício interno, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então, isso aqui. Para mim, é muito claro isso daqui, porque justamente essa aqui foi minha vida. Eu lembro, num começo muito, muito distante, numa situação muito difícil que eu estava, eu fui num lugar em Bauru, e eu fiquei ali, e aí eu estava orando, pensando na vida e algumas coisas, e Deus me deu ali Ezequiel 36, 26. Um coração de pedra, um coração de carne. Só que isso, eu demorei 30 e poucos anos para deixar Deus acessar isso. Para deixar Deus tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Porque eu insistia em viver com um coração de pedra. E você não vive. Você vegeta. Porque a pedra machuca. Ainda que eu estivesse respirando para essa terra, mas no mundo espiritual, eu não respirava. Então não tem o que você dá no espírito. Não tem o que você frutificar. Então você é pedra, você machuca, você está sempre pesado para aqueles que estão ao teu redor, para quem convive com você, para você mesmo. Porque esse coração de pedra vai produzir isso. Agora, quando entra um coração de carne, ele vai produzir um outro ambiente. Então Deus não vai desprezar isso. Então Davi entendia. O Senhor precisa de um espírito quebrantado. E se eu tiver um coração compungido e contrito, o Senhor não vai desprezar.
Então, ele entende o processo. O Senhor não quer sacrifício nem holocausto. O Senhor quer um coração quebrantado, contrito, compungido, entregue, com arrependimento aqui dentro. Então, é isso que eu vou te dar. Aleluia. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aí ele acaba ofertando. Ele acaba entregando depois. Aí o Senhor vai se agradar. Depois desse processo todo, depois que você entende que o que Deus está interessado mesmo é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, aí depois, no final, no último versículo, ele fala: aí o Senhor vai se agradar do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Porque por dentro eu tenho essa realidade. O que Deus está falando não é assim, não oferte, mas oferte com realidade interna. Oferte realmente tendo se deixado trabalhar por dentro. Oferte para selar aquilo que você deixou construir dentro de você. Aí você vem. Mas não faça o caminho contrário. Não venha oferecer novilhos no altar se você por dentro não deixa ser tocado por mim. Então, Davi entende isso. Ele faz todo esse processo e ele fala: agora eu vou ofertar. Agora eu posso fazer isso. Amém? Então, o Senhor nos deve a esse nível de envolvimento. O Senhor nos deve a esse nível de limpeza, para que saiamos de toda a atmosfera, toda a regência, toda a casa, toda a frequência de culpa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Fátima? Pastora Fátima não tem nada hoje. O que é quase impossível. Mas impossíveis acontecem. Irmãos, então, dentro desse quadro aí, por que nós pedimos para entrar um pouquinho mais cedo? Porque agora, 8h30, nós vamos entrar lá no apóstolo. Então, quem puder assistir lá, nós estaremos ministrando lá o Homer de hoje lá, né, no espírito de senhorio. Então, se você puder entrar, entra lá em nome de Jesus. Daqui a pouco, então nós pedimos para entrar um pouquinho mais cedo aqui, para a gente ter um tempinho agora para se arrumar, que 8h30 nós estaremos entrando lá em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amanhã, 7h30, agora é diretão, tá, irmão? Sábado, domingo, não tem sábado, domingo, feriado, não tem. Se vira, levanta cedo. Agora, 49 dias, aí faltam uns 40 e pouco ainda, é de segunda a segunda, tá bom? Estamos no quinto dia. Estamos no quinto dia, só falta 44. Fica firme aí. Deus te abençoe, te dê um dia de vitória, te dê um dia de remoção de culpa, te dê um dia de envolvimento, de entrega, de busca, de quebrantamento, de coração contrito, confundido, quebrantado e entregue em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero abençoar a vida dos teus filhos e quero, ó Pai amado, decretar que sairão de todas as casas, todas as frequências, todas as atmosferas, todas as regências de culpa, sejam culpas reais, imputadas, transferidas, herdadas, em nome de Jesus. Que os teus filhos possam, ó Pai amado, verdadeiramente terem esperança, terem expectativa que tem como mudar esse quadro, que não precisam mais viver debaixo desse fardo da culpa, não precisam mais viver debaixo desse fardo de condenação, de acusação, que dentro da tua presença, aqui diante da tua presença, esses quadros podem ser totalmente mudados, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada um para que tenha ousadia, tenha coragem e se deixe realmente limpar pelo Senhor. Cobre-nos com teu sangue, tenha misericórdia de nós. Sim, e nos ajuda, Pai, a estarmos cada vez mais buscando a tua face, glorificando e exaltando o teu nome, em nome de Jesus. Sim, que a tua misericórdia seja sobre nós e que tenhamos, ó Pai amado, um dia de vitória e que os nossos adversários caiam por terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém irmãos? Daqui a pouco então, nós vamos estar pondo no grupo aqui também o link lá do apóstolo, para quem não tem acesso lá, vai estar disponível. Beleza? Shalom, Deus abençoe. Até mais. Shalom, shalom. Deus abençoe.